Olá a todos! Hoje o Data Drops vai falar sobre um assunto bastante interessante. Nós estamos aqui com um executivo que é uma pessoa conhecida por ser extremamente focado, extremamente pragmático e muito orientado a resultados. E pudera, né? Ele trabalha realmente num dos segmentos que eu posso dizer que é dos mais competitivos do Brasil. Todo mundo fala sempre que quando a gente fala setor financeiro no Brasil, a gente tem um setor financeiro de primeiríssimo mundo, realmente, nós somos bastante inovadores, nós temos uma população que é bastante permeável à inovação e é um segmento que realmente o tempo inteiro cria, inclusive, processos e posturas mentais que acabam sendo imitados por outros setores. Então, a gente está aqui com o Jean Felipe, que é da Arin, é uma empresa que tem uma das maiores infraestruturas tecnológicas de alta escala aqui no Brasil. E eu vou pedir aqui para que a Érica faça justamente a apresentação dele e saia, obviamente, com a nossa primeira pergunta. Bom, boa noite, Jean, muito obrigada pela sua presença. Jean Felipe ou JP, Jean, a gente já se conhece. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, o Jean, ele é um cara brilhante, muito prático e assim, pega e resolve, né? Tem uma missão, ele vai lá e resolve isso que eu já vi na prática. Ele é CTO da Arin, uma das empresas mais importantes, relevantes aí no mercado financeiro. É uma fintech do Bradesco, e focada em infraestrutura financeira. Estamos falando de uma das maiores plataformas e mais escaláveis do Brasil, viu? Então, não é fácil, é um desafio ali. Ele lidera o time de tecnologia, mais de 100 pessoas, é uma super responsabilidade, mas ele tem muito esse olhar em resultado. E tem feito isso de uma maneira muito assertiva. Primeiro, eu queria agradecer a vocês dois pelo convite. É muito gostoso poder falar sobre tecnologia, principalmente com pessoas que entendem isso, para um público que entende o que é tecnologia e esse mundo que a gente vive. As dificuldades, os prazeres, as felicidades e algumas tristezas que qualquer pessoa de tecnologia tem ao longo da sua carreira, né? Eu de verdade agradeço muito o convite. Obrigada. Bom, e a gente estava conversando um pouco antes, né, sobre sua trajetória, e a gente tem um público bem diverso que nos escuta. Então tem desde executivos, C-levels, pessoas bem posicionadas, quanto profissionais que estão começando, estudantes, né, pessoas que vão olhar e se espelhar. Então, compartilhe um pouco com a gente da sua carreira, da sua trajetória, até chegar aqui onde você chegou hoje. Eu brinco que eu comecei por um golpe de sorte. O pai de um grande amigo meu de escola, na quinta série, nunca vou esquecer disso, me apresentou o primeiro computador. Detalhe, eu tenho 54 anos, então estamos falando de quase 40 e poucos anos atrás. Uhum. Né? E eu me apaixonei por tudo que aquela máquina podia fazer. Mas o mais interessante dessa história é que eu me apaixonei pelos resultados e não pela tecnologia. Eu usava aquela ferramenta de uma forma que ela pudesse me trazer resultados. Não era só o prazer de mexer naquele equipamento, era entender o que ela podia facilitar a minha vida. Com esse primeiro contato e com esse raciocínio, eu comecei a desenvolver, né? Aprendi a desenvolver sozinho. Naquela época, assim, para você conseguir um livro de computação, só tinha um lugar. Só tinha um lugar que ficava no Conjunto Nacional. O Wagner deve saber o que eu estou Lembro falando. bem, sim. Só tinha uma livraria no Conjunto Nacional e eu economizava, tipo, 3 meses de salário, do que for que seja, para comprar um livro. O mundo era bem diferente do mundo de hoje. E você, a partir desse momento que você aprende, né, você quer cada vez mais, aí a minha conta nessa livraria era um absurdo de dinheiro. E eu comecei a usar essas ferramentas, comecei a programar e comecei a querer dar uso para isso. E eu comecei, aos 16 anos, a fazer um software que fazia gestão de restaurante. Né? Feito numa linguagem que eu tenho até vergonha de falar, então não vou falar, mas era em Apple II. E tela verde. Mas ele fazia muito bem o trabalho dele. E dos 16 aos 19 eu desenvolvi esse software sozinho.
Vendi para alguns restaurantes. Obviamente, empresas... Quantos anos? 16 para 19. 16 16 a anos. 19. Vendi para alguns restaurantes e, ok, ganhava um dinheiro, a coisa começou a funcionar. Mas, obviamente, existiam empresas que estavam muito mais focadas do que eu nisso. Uhum. E eu entendi que aquilo também não ia progredir. O que eu acabei fazendo foi entendendo que eu sabia tecnologia, mas, de novo, eu preciso saber sobre negócios. E diferente do que todo mundo faz, que assim, o cara mexe com tecnologia, ele vai fazer faculdade de tecnologia. Eu fui fazer administração. Vou entender negócios para aplicar o que eu gosto de fazer. Uhum. Fui fazer administração, fui para o mercado financeiro, porque, de novo, com 54 anos eu assisti o Wall Street e todo mundo queria ser um Yuppie do Wall Street. Todas as gerações Não, assistiram essa na todo mundo queria ser o curso Gordon técnico. Gekko. Todo mundo queria ser o Gordon Gekko, não tenho a menor dúvida. Fui trabalhar no mercado financeiro e, de novo, dei sorte, porque eu sabia mexer com planilha. Nossa, planilha? No mercado financeiro, naquele momento, planilha era um diferencial real na mesa de operações. Quem sabia usar planilha tomava decisões mais rápido e com isso operava melhor. E eu acabei trabalhando em alguns bancos na mesa de operações, fazendo a parte de toda a parte de evolução das carteiras, ou toda a parte de o que eles chamam de quant, né? A pessoa que faz as contas para fazer a decisão de investimento. E acabei fazendo isso durante alguns anos. De novo, eu dei sorte, porque eu era um garoto, eu passei do lado da mesa de operação e eu vi um cara tendo dificuldade com a planilha e falei, não, é assim que faz. Aí ele falou, então agora você senta aqui e faz. E foi assim que eu acabei entrando no mercado financeiro, o que foi muito importante para chegar no momento que a gente está na área. Depois disso, eu montei a minha empresa, que durou até 2014, e era uma empresa de telecom. Interessante. Eu virei uma espelhinho em São Paulo. É uma história interessante, mas que tem pouco a ver com... Eu montei uma empresa de telecom porque a parte que me interessava em telecomunicações naquele momento é porque ela era o auge da tecnologia. Uhum. Além de ser um bom negócio, ela era o auge da tecnologia. A tecnologia não estava tanto no mercado financeiro, né? Ela estava ainda na borda do mercado financeiro e não no coração do mercado financeiro, mas telecom estava passando por uma transformação. E essa transformação me interessava muito. Ela durou até 2014. Em 2014 eu resolvi fazer outra coisa e voltei para desenvolver. 10 anos atrás, voltar a desenvolver, o que eu vou fazer? Eu comecei de novo a desenvolver mesmo, a aprender a desenvolver. E isso me deu duas coisas importantes. Uma, eu conheci como as coisas são feitas no mundo moderno, e isso me obrigou a ter contato com pessoas muito diferentes de mim. Óbvio, eu já tinha 40 anos, as pessoas que estavam no mesmo lugar que eu tinham muito menos. Então eu aprendi a lidar com essas pessoas, a entender essas pessoas. E comecei a perceber que essa comunicação entre tecnologia que eu conhecia, até num nível que muito pouca gente conhece hoje, porque como eu comecei lá atrás, eu fui obrigado a entender como é que um chip funciona. Né? Como é que uma rede trabalha. Né? Um banco de dados, como ele funciona. Voltar a me relacionar com essas pessoas que tinham um nível técnico altíssimo, aprender com eles, aprender como eles pensam, aprender como conduzir um time para o resultado que eu quero, foi um aprendizado maravilhoso. Que levou a eu ir para a Sysmap, que eu acabei de que eu estava contando, que a gente inventou o trabalho remoto antes da pandemia. Sim. Que a gente levou, por causa dessa ideia,
uma empresa de 500 pessoas para 1.500, né, em 1 ano e meio. Oh, Né, uau. escalou muito. Hum. Aí eu falei, poxa, que legal. Aprendi a fazer isso, eu gerencio, eu dou todo o ferramental para 1.000 pessoas trabalharem, consigo desenvolver esses projetos, mas agora eu nunca trabalhei numa multinacional. Acho que eu vou trabalhar numa multinacional. Saí da Sysmap e fui para Accenture. Nossa, uma outra aula. Né? Eu achava que 1.000 pessoas era uma escala. Ali a gente está falando de 1.000.000. É, sim. Né? Outro conceito totalmente diferente. De novo, trabalhando com tecnologia, eu fui gerente de alguns projetos da Accenture, dentro de algumas operadoras de telecom também, e alguns bancos. E aprendi muito em como, de novo, escalar as coisas. Como é que a escala é importante. Né? E também, naquele momento, eu comecei a ter muito contato com nuvem. Que era uma coisa que eu já usava muito, mas não com tanta intimidade. Lá eu aprendi muito. E 2 anos depois eu falei, bom, aprendi bastante numa multinacional. Agora vou trabalhar numa das Big Techs. Qual Big Tech eu vou trabalhar? Nossa, eu gosto de nuvem. Qual é a maior? Qual é a maior? E fui trabalhar na AWS. Né? Na AWS eu era o nome é lindo. Chama Enterprise Solution Architect. Maravilhoso o nome, super bonito. E no fundo eu era a pessoa responsável por ajudar os clientes da AWS, né, a desenvolverem produtos, né, e utilizando nem sempre os nossos produtos. Isso é uma coisa legal, muito legal, né, numa das coisas que você tem na AWS, que se inclusive eu achasse que a solução daquele problema fosse um terceiro, eu tinha que recomendar o terceiro, eu tinha que fazer sempre a melhor possibilidade, a melhor arquitetura para aquele cliente. Isso também me levou a um outro nível de conhecimento. Obviamente, o contato com esse nível de tecnologia e o contato e relacionamento com clientes do porte da AWS também foi muito importante para mim. Os meus clientes eram basicamente o Santander e o Itaú. Só. Né? Eu fui para a AWS para trabalhar numa das vertentes da AWS, que é o Financial Services, e eu especificamente fui trabalhar nos Big Banks, né? Que era Santander, Itaú. O Bradesco estava, mas eu não trabalhava com o Bradesco, eu trabalhava com esses dois. E de novo eu aprendi muito, porque mesmo na Accenture ainda ela é muito grande, mas eu tinha pouco contato com as pessoas de fora. Na AWS, o meu mundo se abriu para o mundo inteiro. Eu tinha reuniões cotidianamente com indianos, e, de novo, relacionamento, pessoas, tecnologias, processos, cultura. A cultura da AWS é realmente muito interessante. Passou-se 2 anos, falei, agora eu preciso pegar tudo isso que eu aprendi, né, e ir para algum lugar onde eu consiga mexer o ponteiro mais rápido. Por mais que eu estivesse muito feliz na AWS, como eu estava na Accenture, como eu estava na Sysmap, o desafio na AWS já era um desafio conhecido. Eu queria ir para um lugar onde o desafio fosse diferente. Uma pessoa que saiu da AWS foi trabalhar na Arin, e eu falei, olha, estou pensando em trabalhar numa startup, em entender como é que é esse mundo de startup. Acho que meu tempo na AWS já deu. Eu falei, olha, vem falar aqui com a Tice. A Tice que é a Tice. Não, eu trabalho na Arin, você sabe que eu saí da AWS. A Arin é uma fintech do Bradesco, né, que foi comprada pelo Bradesco. A gente tem um core bancário na nuvem. Ops, core bancário na nuvem? Interessante a tecnologia. Não, mas tá, vou lá falar com a Tice. A Tice me convenceu. A Tícia é fantástica, A Tice né? é fantástica. Ela me convenceu em 10 segundos. É. Assim, primeiro pela energia dela.
Que é o que Segundo, sempre salta aos olhos quando você fala com ela. É O absurdo, nível de né? energia dela a energia é dela contagiante. é contagiante. Inteligente, Não, ela é fora da curva. bem fora da curva. É. Ah, e do lado dela, acho que ela viu em mim era essa capacidade de transformar essas ideias de tecnologia em negócios, né, em produtos. Uhum. Conseguir fazer essa transferência de conhecimento entre o que é tecnologia, a tradução entre o que é tecnologia e negócio. E ela me falou, olha, vem trabalhar com a gente. Eu conversei muito com o CTO na época, o Dudu, que é uma pessoa adorável, que hoje está no Ele Bradesco. é mesmo, querido. Ah, Um abraço, Dudu. ele A gente é o conhece, máximo, ele é o maravilhoso máximo. também. E eu conversei bastante com ele e eles me convenceram. E eu fui. O desafio, naquele momento, eu entrei como tech manager. Assim, alguns parâmetros. Tá? A Arin era uma empresa de, quando eu entrei, 60 pessoas. Hoje, só meu departamento tem mais do que Sim. a quantidade de pessoas. Mais de quando 100 eu entrei. pessoas Mais de hoje. 100 pessoas. E o desafio naquele momento era fazer um hub de pagamentos, né? Todo mundo estava fazendo Pix. Né? A gente tinha uma série de clientes que precisavam de Pix de uma forma muito resiliente, que tivessem tempos de resposta ínfimos pelas características desses clientes, e eles escalavam muito rápido. A Arin era uma startup com um core bancário que fez um hub de pagamentos, né? Mas eles não tinham o conhecimento ainda para suportar uma escala tão rápida. O que é absolutamente correto e normal em qualquer startup. Ninguém vai gastar milhões de dólares num produto que você acha que vai ter 50 milhões de operações por dia. Você vai construindo isso aos poucos. Só que a pressão do mercado sobre a gente era tão grande que a gente precisava evoluir isso tudo muito rápido. Eu entrei em fevereiro de 2023. Dia 5 de fevereiro de 2023. Eu sei porque é um dia antes do meu aniversário. 5 de fevereiro? Ah, O meu é dia 6 de fevereiro. o meu é dia 6 de fevereiro. Ah, por isso que você é gente boa, a gente se dá bem, ó. Mesmo dia, fevereiro, maravilhoso. Eu entrei lá com o desafio de escalar, né? Com um time embaixo de mim de 14 pessoas no total. Dividido entre o time de Pix e o time de boleto. Esses eram 14 pessoas. Todos muito jovens, né? Todos muito capazes. Alguns que estavam na área em alguns anos, né? Então tinham bastante conhecimento já do que era uma operação de Pix, já que era uma operação de boleto. E o mais legal, todos muito engajados, né? Com um nível de engajamento altíssimo. Todos muito imbuídos da cultura da Arin, que é muito, muito peculiar. Da energia da Arin, que vocês conheceram, a Tice, o Dudu e todo mundo lá, todos eles têm essa energia brutal. E em junho do mesmo ano, a gente estava fazendo 4 milhões de Pix por dia. Uau. Muita coisa a gente aprendeu no caminho, muita coisa a gente aprendeu no caminho. Foi liso? Não. Não existe. Não existe inovação nessa velocidade sem tentativa e erro. Muitos. Só que ninguém acreditava que o mercado ia para esse caminho tão rápido, com esses clientes específicos. Ninguém acreditou que o volume seria desse tamanho. Né? A gente acreditava, tanto é que a gente investiu. Mas para fazer tudo isso acontecer, tinham 2 parâmetros importantes. Obviamente, a resiliência, o tempo de resposta, a capacidade de escala, tudo isso era importante. Tudo isso são questões técnicas. Tudo isso são coisas que qualquer arquiteto com uma certa experiência vai achar uma solução. O problema é achar uma solução para isto que escale, seja rentável
e que tenha uma capacidade de evolução. Se você não se preocupa com essas três coisas, em algum momento você vai falhar. Uhum. Você vai falhar. E a gente aprendeu muito rápido a fazer todo esse jogo e muito rápido, de novo, por causa da cultura da Arin, por causa das pessoas que estão lá, o aprendizado foi muito rápido. Então, tudo que eu trouxe de conhecimento de infraestrutura de nuvem, tudo que eu trouxe de conhecimento de gestão de times da Accenture ou da Sysmap, tudo que eu trouxe de pensamento crítico sobre as decisões que você toma em tecnologia muito voltadas para resultado, tiveram um lugar perfeito para acontecer em um momento muito bom. Não posso dizer que não foi um sucesso estrondoso, a gente cresceu muito no mercado. Chegou no final de 2024, era o final da compra da Arin pelo Bradesco. Né? Quem não sabe, a Arin hoje é uma empresa 100% do Bradesco. E isso tinha seus próprios desafios também. O Bradesco tem uma cultura, a Arin tem outra cultura. O Bradesco tem regras muito rígidas de como a gente deve tratar segurança, de como a gente deve tratar resiliência, de como a gente deve tratar todos os aspectos de um banco do tamanho do Bradesco. Né? E a gente precisava incorporar isso no nosso dia a dia, né? Sem perder as características da Arin, porque senão não teria sentido o Bradesco ter comprado a gente. Sem perder a velocidade da Arin e sem perder a capacidade da Arin de evoluir, inclusive em produtos. Né? 2025 foi um ano em que a gente teve que aprender bastante, né? E se reinventar em algumas coisas. Óbvio que o nível de exigência da auditoria do Bradesco, hoje a Arin passa por 3 auditorias. Tem uma interna, a do Bradesco, e uma externa, né? De tecnologia. Né? Então, o nível de refinamento que a gente tem que ter, o nível de atenção a detalhes que a gente precisa ter. Há detalhes como, por exemplo, a forma como a gente faz o nosso pipeline de deploy. Hoje, a gente saiu de um deploy quando eu assumi há 6 meses atrás. Acho que pulei essa parte da história, mas... Teve uma promoção ali. Né? Eu saí de TM, virei head. Mas por que eu virei head? A Arin não tinha head. Eu fui um dos primeiros heads, quer dizer, a primeira leva de heads da Arin, eu fui um deles. E quando o Dudu resolveu, depois da finalização da venda, para o Bradesco sair, né, porque ele queria... E com total razão, ele passou 5 anos na Arin, ele queria aprender coisas novas. Ele foi trabalhar no Bradesco. Tá super feliz até hoje. Eu assumi. Né? Para mim, pro Dudu, pra Tice e pro time, era um caminho bem natural. Né? Eu já vinha apoiando muito o Dudu nessa trajetória dele. Mas voltando à questão quando o Dudu saiu e eu assumi nessa transição, né? Então a gente teve que aprender a lidar com a governança do Bradesco, aprender a ter governança, porque startup também ela tem que começar desorganizada, porque senão ela não vai conseguir chegar na velocidade que ela precisa chegar. Ela tem que tentar muita coisa. O caos criativo da startup. Ela precisa. Qualquer empresa pequena que está começando, se não for assim, ela está fadada ao fracasso. Até porque se você espera algo ficar perfeito, você não vai fazer. Nunca. Não vai chegar ao nível. E outra, quando você achar que tá perfeito, o mundo vai se atualizar, as tecnologias vão ser outras e você vai ter que se reinventar, ou seja... É o mundo que a gente está hoje. Exato. É o mundo que a gente está hoje. Eu vivi, Wagner viveu, você não, o salto que foi a internet. Sim. Nós não tínhamos telefone celular. Pra seu conforto... Eu, como sou um pouco mais velho que você, eu ainda vivi uma outra transição, que foi... Não tinha micros. Era só mainframes. E aí eu ainda já nasci, mas a gente não pode esquecer que assim, as pessoas talvez não lembrem dessas histórias,
Mas lembra que no Brasil tinha reserva de mercado. Então, assim, Lembro. ainda Oxe. demorou para a gente pegar essa revolução um monte de tempo. Reserva de mercado, só vou lembrar o seguinte. A empresa que eu trabalhava, que era a Duratex, que é o grupo Itaúsa, né? O meu apelido era MacGyver. Tá? Por quê? Porque a qualidade dos computadores nacionais que nós tínhamos na época era terrível. 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 Então eu me especializei em fazer gambiarras para manter os sistemas funcionando. Tá? E aí tinha aquela história, né? Puxa, eu usava aquele papel aluminizado do maço de cigarro para melhorar o nível de contato, passar criatividade. borracha, usar bombril, esse tipo de coisa. E aí tinha uma coisa interessante, que quando a gente chamava a assistência técnica dos fabricantes dos computadores, óbvio, se a gente tinha aberto uma chamada porque o computador estava parado, ele tinha que ficar frio, né? Então a gente tinha um esquema com o pessoal da portaria de ficar segurando o cara da assistência técnica esfriar. lá embaixo. A gente pegava o computador, tirava da produção, colocava debaixo da saída do Nossa, ar-condicionado olha isso, ó. para ele ficar bem frio. Então o cara dizer que a gente tinha feito alguma gambiarra e, consequentemente, ia perder a garantia. Mas olha a criatividade Mas, cara, também, isso né? olha, quem viveu Onde a época era- de onde reserva de tornava mercado possível. Onde era o data center? na Avenida Paulista. Não, lá vocês tinham data center. Tínhamos. Eu trabalhei no meu último banco que eu trabalhei, e aí eu tinha um cargo super bonito. Eu era diretor de TI de um banco pequenininho. Uhum. O banco era um andar na Juscelino, na Uhum. Tenente Negrão. Um andar. Mas era um banco. Onde é que era o data center do banco? No banheiro. Eles tiraram o banheiro inteiro, óbvio, arrumaram o banheiro, mas as paredes ainda eram de ladrilho para ficar frio. Ah, Sim. sim. O data center era assim, a gente rodava uma operação de mais de 10 milhões de boletos por mês nos computadores que ficavam no banheiro. Então, assim, o que ele está falando, eu entendo muito bem. Né? Com um ar-condicionado daqueles de portáteis e rezando para não fritar à noite. Não, cara, a gente viveu isso também muito. Mas acho que ligando essas coisas todas, tem, assim, a gente viveu a revolução essas revoluções e hoje, apesar de que as pessoas têm exageros em relação à IA, ela existe, ela funciona, né? Eu tenho dados práticos do quanto isso efetivamente evoluiu o nosso throughput dos times. Uhum. A gente acabou de lançar uma estatística que nos últimos 6 meses a gente conseguiu fazer com que os nossos devs economizassem 5 horas por semana. Já é um ganho Opa. brutal. Porque já era um time de alta performance. Agora é um time que ainda consegue ter mais performance ainda. Isso significa que a gente vai diminuir a quantidade de pessoas, ao contrário. Não acho que é isso que vai acontecer com a IA. A gente está perto de um limite. Tem um paper de 2024 do MIT, né, que fala claramente qual é o limite da IA que a gente tem hoje no mundo. A IA que a gente tem hoje no mundo, ela é baseada nos Transformers, Uhum. que é um paper da Google de 2000 e alguma coisa. Matematicamente falando, né, o ganho marginal que a gente vai ter agora nos novos modelos vai ser cada vez menor. Uhum. E vocês vão perceber isso na prática quando você for bater um papo com o ChatGPT. É. Ele não vai ser tão melhor que o outro, né? Porém, utilizar esse ferramental para você conseguir implementar processos automatizados em processos principalmente repetitivos, isto com certeza é algo que vai acontecer esse ano. Sim. Já está acontecendo na Arin, a gente está começando a criar gente para um monte de coisa. Isso implica em outras questões, que as questões de segurança, de guardrails, de tudo isso que continuam existindo, mas ainda existia na nossa época também, porque Sim. o hacker hoje da internet, na nossa época, era o hacker do pendrive. Aham. Mas tinha. Tinha. Né? Então, assim, você sempre vai ter as questões de segurança, mas esse limite está chegando na evolução dos modelos. Segundo esse paper, esse limite acontece daqui a um ano e pouco. Então não adianta você triplicar os data centers, treinar modelos maiores,
que eles não vão ter um ganho tão grande. Como a gente vai aplicar o que a gente já tem e não precisa nem evoluir, é que é a grande questão. Como você vai fazer com que isso vire resultado para a empresa? A gente conseguiu fazer isso com essa história das 5 horas, usando por enquanto até bem básico. A gente colocou IA para ajudar o meu desenvolvedor a desenvolver. Uhum. Ele não precisa ficar fazendo 5.000 vezes if a mesma coisa. Ele não, o código com certeza ele é checado em tempo real. Né? Ele está checando o código. Às vezes ele é construído assim. Por favor, construa. Por favor, tem que ser educado, né? Evolução Ela, das ela máquinas. responde de uma forma. Eu continuo fazendo isso, eu não sei porquê. E eu falo com o IA o dia inteiro. E construa o código que faça isso, isso e isso. Ele consegue fazer isso 100% de assertividade? Não. Não tem como, por enquanto. Acredito que isso vai melhorar? Sim. Mas ela nunca vai conseguir achar soluções diferentes para casos novos. Ela não vai pensar como um ser humano. A gente tem que saber fazer as perguntas certas. A gente tem que pensar para que a IA seja um amplificador da nossa produtividade e não tomar ali as nossas decisões. Que ajude a tomar decisões e não tome. A decisão ainda é nossa. Se nós, como seres humanos, erramos decisões o tempo todo, né, ela também vai errar. Vai. Exato. E não tem como. Mesmo porque ela não pensa. Ela é um modelo matemático e estatístico. Uhum. Ela não pensa. Ela repete conhecimentos que ela já tem. E aí tem um lado interessante, né? Que você fala que ela tem um modelo matemático, estatístico, né? Então, exatamente por conta disso, um aspecto bastante importante, você falou a palavra cultura várias vezes. A gente trabalha com diferentes indústrias, a gente trabalha com o setor financeiro, nós trabalhamos com o governo, nós trabalhamos com saúde, e são diferentes níveis de resistências culturais que nós temos. Você, inclusive, fez um trabalho bastante interessante, porque imagina só, uma empresa que é uma startup, com cultura de startup e ao mesmo tempo é absorvida por um Bradesco. Você usou algumas expressões interessantes, né? Você falou a questão da segurança, do rigor, né? Todos os aspectos relacionados agora de reis, etc. Que sempre, assim, quando a gente pensa Bradesco, a gente pensa solidez. E quando a gente pensa solidez, a gente sempre associa isso a um certo conservadorismo. Às vezes até uma certa resistência à inovação. Mas, ao mesmo tempo, vocês estão trabalhando num setor que talvez seja o mais dinâmico hoje da economia brasileira em termos de adoção de inovação. Como é que você consegue manter essa cultura assim, inserida numa organização conhecida por ser sólida, conservadora? Primeiro ponto. O Bradesco entendeu na compra da Arin claramente que nós temos a nossa forma de fazer. Uhum. Isso é importante para o banco, porque o banco também queria conhecer formas novas de fazer e o banco está passando por uma revolução dentro, muito importante. Acho que o Noronha tem feito um trabalho maravilhoso de redirecionar o banco para esse novo mundo. O Bradesco é um banco extremamente conservador. A primeira coisa que a gente teve que aprender foi a explicar tudo muito bem. Explicar tudo que a gente tem que fazer diferente do que era a forma como o banco fazia, de uma forma que eles entendam, que a gente consiga passar a mensagem da forma correta, mas o mais importante, eu preciso colocar nas últimas linhas o motivo por que eu estou fazendo aquilo. O banco pensa de uma forma muito inteligente, e acho que estruturas que se mantêm ao longo de muito tempo pensam dessa forma, que não adianta você fazer nada só pelo prazer de fazer. Né? Existe um grupo lá que você chama de laboratório de experimentação. Esse cara pode fazer as coisas só pelo prazer de fazer. E precisa ter o time de inovação mais avançado para você retroalimentar esse conhecimento. Mas a gente teve que aprender muito claramente a explicar muito bem o que a gente quer fazer.
A partir do momento que você consegue explicar isso e contra fatos não tem argumentos, Uhum. eu estou comprovando que fazer isto diminuiu o meu tempo de deploy, que era o meu lead time, que eram de 3 dias para 10 minutos. Né? Ah, nossa, eu ganhei em produtividade. Quais são os riscos que eu tenho nisso? Os pontos de risco são esse. A forma de mitigar esses riscos são esse. Ok. A gente não tem muita, assim, a gente tem muita governança do banco, mas a gente não tem muita ingerência. Uhum. Eles deixam a gente trabalhar de uma forma bem autônoma. Legal. Né? Isso, creio que vem, inclusive, da motivação da compra da área. Uhum. E eles nos deram um desafio, claro. Né? Dentro da estrutura do banco, assim, a Arin tem ainda produtos que são Arin, Uhum. mas o banco, quando comprou a gente, comprou por causa do nosso BES, né? Do nosso core bancário e do nosso BES. E ele precisava desenvolver um BES para o mercado. Perfeito. Poxa, a Arin tem o BES. Uhum. Eles já trabalham o BES. A gente tem 200 e tantas mil contas da Boticário, dos Uhum. nossos grandes clientes, no BES, entre outros tantos. Poxa, por que eu não transformo a Arin no BES do Bradesco? Eles começaram a fazer isso. Quando você vê hoje Bradesco as a Service, uma parte do Bradesco as a Service, essa parte do BES, na verdade, a gente está provendo pela Arin. Perfeito. Né? Houve a absorção da cultura Arin. De forma nenhuma, a gente não é. O Bradesco entendeu muito bem, as pessoas, os nossos stakeholders dentro do Bradesco entenderam muito bem que se a gente tivesse a mesma forma de pensar, ou a mesma forma de fazer, a gente não teria o sucesso que a gente teve. Uhum. Perfeito. Porque também é um lugar novo, é um mundo novo. Nós somos hoje o único BES de um banco de primeira linha. Isso, para o Bradesco, isso é muito diferente. É um diferencial muito importante para o mercado. Extremamente importante. Né? Todos os outros BAS, tem vários no mercado, já começam que eles não conseguem ter por trás um nome como o nosso. Uhum. Isso dá solidez? Muita. Isso dá, de novo, por causa da que a gente falou, de toda a governança do banco, uma segurança muito importante. Sem perder a velocidade de desenvolvimento. Puxando esse gancho dessa velocidade de fintech com a questão regulatória de banco, né? Como que você consegue equilibrar entre fazer essas entregas que são escaláveis, que são muito bem governadas? A gente faz até uma analogia, né? Como você trocar o pneu de um carro em Fórmula 1 enquanto ele está fazendo a corrida ali na pista, né? Como que você equilibra, então, essa rapidez das entregas com a questão regulatória? Isso tem muito a ver com a arquitetura que a gente criou. Todos os nossos produtos, eles têm uma granularidade de desenvolvimento muito grande. A gente passou de um mundo em que a gente tinha... Eu vou fazer uma brincadeira aqui, o pessoal de tecnologia vai entender. O legado da Arin é o Kubernetes. Uhum. Que é o futuro de muita gente. Exatamente. É isso mesmo. Muita gente está saindo do mainframe e indo para o Kubernetes. É. O nosso legado é o Kubernetes. A gente começou no Kubernetes. Já começou a evoluir, né? Como a gente deu o segundo passo, a gente foi para o serverless. O serverless não só por causa de toda a questão de escala, por toda a questão de segurança, resiliência, ele tem uma coisa importante. Ele obriga você a pensar ainda menor do que no microserviço. Ele obriga você a pensar o pedaço de código ou a funcionalidade de uma forma ainda mais estanque do que um microserviço. Ligando isso ao regulatório, quando eu preciso fazer todas as adaptações regulatórias, eu consigo fazer isso de forma muito rápida, porque eu sou muito pontual. Ou a gente acabou de passar por mais uma, né? O MED 2.0 do Pix. Né?
Para nós, ele não era um problema. Para nós, ele era a construção de uma série de pontinhos em volta do que a gente já tinha. Então, eu não tive que reconstruir nada. Eu consigo criar uma extensão disso. Isso serve, isso dá agilidade na construção tanto da questão regulatória quanto na questão de produto. Obviamente que tem um limite para isso. Você não consegue ser tão. Brincam quando existe a apresentação da estrutura que a gente usa, e uma das coisas que a gente usa é lambda. Não, a gente pode dividir um lambda para get, um para put. Não precisa chegar nesse ponto. Mas só o fato de você deixar uma funcionalidade extremamente estanque e separada, você refazer esse quebra-cabeça, refazer esse fluxo de informação, para qualquer ser humano fica muito fácil de entender. E a partir do momento que fica muito fácil de entender para qualquer ser humano, a realização fica muito mais simples. Então o tempo de desenvolvimento passa a ser menor. E tem um outro lado. A gente já usa IA, por exemplo, na nossa esteira. Uhum. Code Review já está na nossa esteira. Em IA, né? A gente tem um agente que faz Code Review. A gente tem um agente que faz uma coisa que todo mundo aqui que mexe em TI vai falar. Ninguém em tecnologia gosta de refazer documentação. O cara já lançou a versão 1, aí ele mexeu o ponto A, o ponto B, o ponto C, ele nunca mais olha para aquela... Tô mentira? Não, de jeito nenhum. E eu vou até fazer um paralelo com uma situação que a gente teve recentemente num projeto de IA, tá? Mas num grande hospital público. Hospitais clínicas, que inclusive, isso a gente pode falar, por ser hospital público, todos os cases são públicos, né? Que a gente promoveu um evento justamente para apresentar esse case para outros profissionais da área de tecnologia em saúde. E quem apresentou foi a doutora Carolina Rincos. Ela é uma neuroradiologista, professora da USP, pesquisadora no Instituto Thor. Então, uma pessoa, assim, que tem um pensamento brilhante, totalmente fora da caixa. Que inclusive tem um podcast com ela falando. Isso. E aí uma coisa bastante interessante é o seguinte, né? Que uma preocupação era a questão da resistência cultural, que na área médica é muito grande. Enorme. Tá? E aí, qual foi a grande sacada? Você falou da documentação. Documentação é o tipo de negócio que o desenvolvedor detesta fazer. Odeia. Mas é o mal necessário, vamos falar assim. Tá? Como é que o usuário vai saber usar se não tem Exatamente. documentação? Então, são daquelas coisas que não são prazerosas de serem feitas, mas são absolutamente necessárias. Para você elaborar um laudo de radiologia, você também tem uma série de atividades semelhantes a essa. Você tem que fazer uma coleta de todos os prontuários, você tem que ler a evolução, então estabelecer uma evolução temporal desses prontuários, você compara isso com a evolução temporal dos laudos que foram feitos, tá? De todas as análises que foram feitas das imagens, aí você pega toda a documentação. Um paciente, no dia de internação, dependendo da complexidade da situação que ele está, são de 20 a 300 novos documentos que são gerados por dia. Imagina só, o cara tinha que ler tudo isso para ser uma preparação para ele fazer aquilo que ele gosta, que é fazer a interpretação da imagem à busca dos achados. Isso, o laudista de radiologia. Então, o que nós fizemos? Não, vamos botar a IA para fazer tudo isso aqui e vamos liberar esse cara para fazer aquilo que ele gosta. Que ele gosta, que tem mais valor agregado, em que ele é o único e que a IA não consegue fazer ainda. Tem um gancho aqui em relação à documentação, que me lembrou de um projeto que a gente fez em conjunto, tem até uma história disso. Foi uma migração muito importante no ambiente crítico. Lembro que você falou assim pra gente, não pode parar. Isso precisa ser muito íntegro, né? E quando a gente foi fazer, o nosso time técnico foi falando, poxa, não tem a documentação da migração de um para o outro, mas não tem do inverso, e era diferente. Então, a gente se reinventou, mas esse case, inclusive, ele é público, tá disponível na AWS, a gente vai deixar link na descrição do vídeo, mas para você que ficou à frente disso, né, que era uma migração de um banco de dados tão importante, tão crítico, regulado,
Como é fazer uma mudança dessa e garantir ali que teu time e o parceiro, né, entregue, sem que haja uma interrupção dos teus sistemas críticos ali? Primeiro, deixa eu fazer uma correção, não foi um banco, foram 30. Exatamente, foram 30 exato. bancos. Foram 30 bancos. Na sua maioria com uma criticidade altíssima. Altíssima. Complexo. Vamos começar pelo primeiro. Primeiro vamos começar assim, a gente saiu do CockroachDB para ir para o Postgres dentro da AWS. Primeiro vamos pensar por quê. A gente tinha uma questão técnica e depois a gente fala da questão de resultado. A questão técnica, o CockroachDB, ele foi escolhido no início da Arin porque ele tinha uma capacidade muito interessante, que ele tem mesmo, porque ele escala horizontalmente. Ele é um banco que é capaz de escalar horizontalmente. Então, teoricamente, ele é capaz de aguentar muita leitura ao mesmo tempo acontecendo em pontos diferentes do banco de dados. Então, ler a linha A, a linha B, a linha C, a linha D, ele é muito bom, porque ele pode escalar horizontalmente, ele tem um cluster falando com a linha A, um cluster falando com a linha B, ele consegue lidar muito bem com isso. E por isso ele foi escolhido no início da Arin. De novo, a Arin foi criada para fazer um core bancário na nuvem, e ele era gerenciado, ou seja, ele tinha um serviço, então a gente não tinha que ter gente líder, a gente não tinha que ter um DBA. A Arin estava começando, nem tinha DBA. Na verdade, acho que a gente, eu brincava que assim, a gente nem sabia o que era DBA. E nem importava. Importava era o produto funcionando no final. Então, essas decisões foram tomadas naquele momento. As características do produto começaram a mudar. Eles começaram efetivamente a mudar. Principalmente num core, em que você tem um ledger. O ledger é o livro razão de um banco, onde mostra entradas e saídas, todas as entradas e saídas das milhões de contas correntes que você tem lá dentro, as milhões de operações que acontecem. A gente começou a ter clientes por causa do Pix, que, vou dar um exemplo clássico, iFood ao meio-dia. Banco que trabalha para o iFood ao meio-dia. Ao meio-dia, o iFood faz 1000 transações por segundo. 1000 transações por segundo significam que eu vou gerar 1000 cobranças por segundo. Significa que meu saldo, que está numa única linha do banco de dados, vai ser impactada 1000 vezes por segundo. Então, a questão aqui não era horizontal, era vertical. Sim. E essa era uma limitação do Cockroach. Escalar verticalmente. Ele não escala verticalmente, ele tem limites de escala vertical. E, de novo, ele não foi feito para isso, não foi pensado para isso. E uma necessidade do produto mudou. O segundo ponto técnico, nós éramos muito voltados a ser agnóstico de cloud. A gente entendeu que ser agnóstico de cloud nem sempre é a melhor decisão. O custo de ser agnóstico, ele é muito alto em alguns aspectos. Primeiro que você não pode usar o melhor da ferramenta que você tem. Você tem que usar o comum. Isso é uma decisão, em alguns momentos, complicada. Tem formas que a gente sabe, hoje, inclusive, a gente está estudando como fazer isso. Tem formas de você contornar isso, mas, a princípio, não se esqueçam, a área era uma startup, estava começando, e ela queria ser agnóstica de cloud. Num belo momento, a gente descobriu que não era bom ser agnóstico de cloud. Vamos mudar a nossa rapidamente. Isso é uma coisa que startup tem, a gente não vai perder na Arin. O Bradesco não quer que a gente... É rapidamente mudar a rota. Sim. Em função de alguma correção mudança. de rumo muito sendo feito com muita rapidez e sem hesitação. E sem hesitação. Uma das coisas que eu aprendi trabalhando na AWS é o conceito de two door e one door. O conceito de tem uma decisão de duas portas, de ida e volta, e a decisão só de ida. A só de ida você vai tomar com muito cuidado. Se ela é de ida e volta, você não precisa pensar tanto. Toma a decisão, depois se der errado, você volta. Mas essa era uma coisa que a gente precisava realmente fazer. Então, a gente começou o processo de migração por causa dessa questão da escala vertical.
Quando a gente decidiu que a gente ia ficar com a AWS como nossa primária e até então nossa única, e começamos a utilizar da melhor forma possível, a gente também ia ter um outro ganho, que era custo. O meu custo de Cockroach sempre vai ser, porque ele é um banco de dados específico para uma coisa específica, maior do que se eu utilizasse a estrutura dentro da AWS. Então a gente foi migrado do Cockroach DB para o PostgreSDB, que é o análogo. Na verdade, o Cockroach foi construído em cima do Postgres. Então, assim, essa transferência seria muito mais simples. Só um detalhe. Não tinha lugar nenhum como fazer a transferência de um banco de dados de Cockroach para Postgres. De Postgres para Cockroach tem. Tinha. Exatamente. Foi esse ponto que o time técnico falou, Érica, só tem do inverso. Do outro não tem. Não, Vamos lá. E como é que a gente fez isso? Acho que os times foram muito, muito perspicazes e felizes. Né? O Cockroach tinha uma forma de publicar eventos. Né? A gente pegou, capturou esses eventos e fez a inserção no banco. Porque a gente não podia parar a operação. Então eu precisava que isso acontecesse como CDC. Né? Nenhuma das ferramentas de padrão de Golden Gate, a gente olhou várias. Nenhuma delas conseguia fazer isso. Né? Simplesmente fazer o backup de um lado para o outro, para mim não era viável, porque eu não podia parar. Qualquer hora parada para mim, naquele momento, custava muito caro. Era zero downtime. Tinha que ser zero. Então a gente arquiteturou uma solução, né, a quatro mãos, isso foi muito legal com o time de vocês, de como fazer isso. Né? E como fazer isso sem parar. E, com um outro detalhe, eu precisava ter certeza da consistência. Outro detalhe, não podia desordenar. É um ledger. Ele não pode entrar numa ordem diferente do que ele estava lá. Todas essas questões fizeram com que a gente fizesse a solução usando a publicação do Cockroach de evento. A gente, com o consumidor desse evento muito bem pensado, e toda essa arquitetura e essa estratégia nesse lugar realmente era muito importante, porque toda a indepotência, a ordenação, tudo isso estava na inteligência do consumidor desses eventos. Para jogar no banco de dados, é o simples usual. Sim. Fazer isso na ordem certa, ter certeza que eu não perdi nada, ter uma conferência. Então, eu também tinha todo um sistema de conferência que voltava e estava checando sempre se as duas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Foram 30 bancos, o mais importante foi o Ledger, que não era o maior, porque o maior é o de transição de Pix, que no dia que a gente estava fazendo a transferência, bateu o recorde de transação, ou seja, tem que ser no dia que não era para ser, mas foi. Com muita emoção. Muita emoção, bateu o recorde de transação, e a gente conseguiu, acho que o mais legal é que a gente conseguiu fazer isso em quase 2 meses. Foi. Com um time pequeno. Sim. Né? Isso foi muito legal. Assim, a gente virou case na AWS por causa disso, porque ninguém tinha feito sobre isso. Então tem blogs da AWS falando disso, tem blogs nossos falando sobre isso. E esse tipo de desafio, acho que é o tipo de desafio que mais agrada o nosso lado escovador de bits. Sim, exatamente. É uma satisfação enorme. Né? Poxa, Achar uma desafio que, poxa, ninguém tinha enfrentado ainda e você ser bem sucedido justamente na realização dele. Alguns pontos para deixar claro o tamanho desse desafio. Um dos bancos tinha 6 tera. Era um volume bem complexo. Tinha 6 tera. Era um banco bem parrudo. O conjunto de tudo que a gente fez dava uns 170, 180 terabytes. E a gente fez tudo isso, de novo, sem perder um registro, sem desordenar um registro, sem parar nenhuma das minhas operações. No final, o que a gente ganhou? Além da capacidade que a gente tem hoje de sim transportar e lidar com esses dados dentro do ambiente da AWS, eu lembro exatamente do número mais importante.
32% de economia. Assim, esse número para nós, eu não vou esquecer, assim, porque ele justificava tudo que a gente fez. Sim, e você Em 2 teve meses. não só economia, como você tirou a trava também para escalação vertical. Que assim, era... A gente estava no quinto nível das máquinas desse cluster. Tinham mais 8 para cima. Assim, Ou mesmo seja, que... teria que fazer. Não, se a gente, assim, 8 para cima na AWS, assim, e todo ano eles lançam mais um. Aham. É. Então, assim, eu não vou ter esse problema de novo. E, de novo, tá no ecossistema dentro de um lugar, toda a gestão, tanto da parte de segurança, de novo, que era uma coisa que com a finalização da venda ficou cada vez mais, a gente já tinha muita preocupação sobre isso, ficou cada vez mais, né? Tudo isso levou a gente a conseguir suportar aqueles 4 milhões que eu estava te falando com tranquilidade, conseguiu levar, e houve, depois de, e muito, muito interessante, a gente também foi muito inteligente, a gente teve muita sorte de fazer aquilo naquele momento também, porque começou a concentrar a quantidade de Pix por cliente. A gente tinha 30, 40, começou a diminuir. O mercado fez isso, assim. O mercado começou a concentrar esse produto. Os consumidores começaram a concentrar e a gente começou a concentrar isso cada vez em menos clientes. Portanto, cada vez menos linhas do meu banco de dados batendo com um volume cada vez maior. Exato. Muito bom. Então, esse é um desafio clássico de Ledger, tá? Tem várias formas de você solucionar ele hoje, mas é um desafio clássico de Ledger. Assim. É um desafio que os grandes bancos sofrem. O banco, como é que o banco que está no mainframe, como é que ele resolve isso? Ele compra mais MIPS. Só que o custo Vai cresce lá em cima, é exponencialmente. o teto. Mas ele compra mais MIPS. Né? E foi assim que eles resolveram, grande parte dos bancos resolveram o Pix. Compraram um monte de MIPS. Nós éramos uma startup, não dá para comprar MIPS, a gente quis achar outras soluções. Mas isso levou a gente também a uma outra evolução. A partir do momento que a gente tinha todo esse banco de dados centralizado, quer dizer, os clusters, né, eram 30 bancos, a gente tem toda a estrutura separada, cada banco no seu domínio. De novo, vindo de uma cultura de microserviço, indo para uma cultura de serverless, a gente conseguiu ter um data lake que hoje tem uma capacidade de gestão, de geração de informação para a gente, que pouca gente tem. Porque ficou muito mais simples movimentar esses dados dentro da estrutura e muito mais barato. Sim. Então, esses foram os ganhos que a gente teve. A longo prazo, a gente ainda vai mexer muito nessas estruturas. A gente tem conversado bastante sobre isso, inclusive. Sim. Para conseguir ainda ir mais longe. Né? Não só a questão da resiliência, como, obviamente, agora a gente vai ter que virar multi-region. Né? Por quê? Porque a gente está crescendo e isso faz parte da governança do banco. A gente precisa ser multi-region. Qual é a possibilidade de São Paulo cair? Existe. Não é que ela é zero. Né? Qual a possibilidade da AWS cair? Bom, aí eu não vou entrar nem na discussão, porque aí é uma quantidade de noves que não tem sentido. Mas São Paulo cair é uma possibilidade. E nós, como agora, efetivamente, um dos enablements do BaaS, do Bradesco as a Service, isso não pode acontecer com a gente. Sim. Tem um nome, não é só o nome da Arin, é o nome do Do Bradesco. Bradesco, sim. Ali na frente. Então, essa preocupação é real e a gente entende ela. E além de tudo, vocês demonstraram uma habilidade, né? O time de vocês demonstrou uma habilidade rara sobre o assunto. Assim. Vocês realmente tinham muita tranquilidade. E outro ponto que foi um ponto importante na tomada de decisão, a tranquilidade que eu senti na equipe que estava fazendo, dos dois lados. Né? O de vocês estavam muito seguros. Né? Isso deixou Você é seguro. eu seguro, tanto é que na noite da transferência principal, eu não fiquei a noite inteira.
A hora que eu vi que a coisa tava andando, Até dormiu, né? eu fui dormir. Falei, olha, se alguma coisa acontecer, você me liga, mas eu vou dormir. Também que eram 2 horas da manhã. Bom, você conhece, obviamente, o meu sócio, o Guilherme, que é o nosso CTO, né? Aham. Ele sempre fala o seguinte: a coisa mais valiosa que a gente vende para o nosso cliente é TT. Tempo de travesseiro. Tempo de travesseiro. Eu concordo, cara. Eu concordo. E aí, quando a gente vai falar desse mundo de IA, ligando de novo àquela questão toda da IA, da documentação, a gente está passando por essa mudança agora. E a gente vai ter que pensar sistemas de uma forma totalmente diferente. Uhum. O que a IA traz para nós de interessante? Ela traz uma interface conversacional entre sistemas. Diferente do que a gente tinha até então, nós somos da área uma empresa de API. Uhum. Né? API são contratos contratos de conversa. Sim. Né? Eu estou conversando com você através de um protocolo de comunicação chamado API. Uhum. Uma língua chamada API, vamos dizer assim. Né? A gente está mudando esse paradigma. Sim. Os sistemas agora vão ser conversacionais entre eles. Uhum. A literatura já começa a falar isso. Tá? Assim, tem gente que fez uma leitura equivocada, né? O SAS está morto. Não. Tá? Não, não é isso. É que o valor intrínseco do SAS vai mudar bastante. A tua habilidade de construir APIs vai fazer com que você seja menos dependente dessas arquiteturas proprietárias. E quem souber realmente fazer isso vai ser um diferencial de mercado brutal. A capacidade de integrar sistemas diferentes através de APIs construídas rápidas, seguramente, né, com muita agilidade, nossa, isso vai ser um negócio espetacular. Mas a gente tem um case na área também que a gente apresentou, é super importante. Nós somos o primeiro BES com MCP. Uhum. Então, qualquer uma dos nossos clientes que tenham uma estrutura de agentes do lado dele vai poder conversar com a gente. Direto, sem ter que mapear as APIs. Mas construir as APIs é importante. Construir os serviços que prestam e que efetivam a operação é importante. Sim, Né? Assim, fundamental. as coisas mais bobas, tipo, algum serviço precisa fazer conversão de PDF. Uhum. Uhum. O cara que tiver o melhor é onde todos os agentes vão plugar. Agora todos os grandes meios de pagamento estão começando a lançar agentes ou alguma estruturação dentro desse sentido. Mas para dentro ainda não tem sentido. Vou te dar um insight que para nós ficou muito claro. Se eu preciso fazer uma operação em 200 milissegundos, porque eu preciso cumprir a norma de 2 segundos do Banco Central para certas operações, Uhum. é impossível que eu tenha um sistema agêntico que faça isso. Porque só o tempo de tomada de decisão dele vai ser maior. Porém, se eu tenho um monte de outras operações, como emissão de boleto, que pode demorar 4 segundos, eu não vejo problema algum em usar uma estrutura agêntica. Mas os agentes vão ser mais rápidos. Eles nunca vão computacionalmente ser mais rápidos do que um sistema determinístico. A igual a B igual a C. Sim. Isso não tem como. Se ele tem que parar para pensar Uhum. se ele vai para A ou para B, ele já tomou Sim. computing. Exato. Então, assim, a questão do ganho de escala. Mas pouca gente está vendo isso com essa clareza, JP. Cara, mas isso é uma discussão que talvez eu tenha tido com muita gente já. Uhum. Eu já tive pessoas que discutiram isso comigo de forma brutal. Mas no final, é só pensar na capacidade, na quantidade de ciclos. Por que a gente trabalhou com os computadores Que lá a gente tinha que ficar atrás, economizando bit. que tinha que ficar economizando o bit,
né? Uhum. Porque a gente teve essa experiência. Quando a gente olha para um sistema, a gente olha na quantidade de ciclos que aquela CPU faz. Se Exatamente. não adianta um agente, mas é GPU, whatever. O ciclo que ela vai ter que fazer para tomar uma decisão de A ou B é um if Uhum. no computador, né? Mas é uma mas se você abstrair, ele não deixa de ser eu posso fazer isso, posso fazer isso, posso fazer isso. O que eu tenho que fazer? Né? Já tomou mais tempo. Sim, Então, sem sombra os de sistemas dúvida. determinísticos vão ser sempre mais rápidos. Todo sistema precisa ser rápido? Não. Não, de forma alguma. Eu tranquilamente espero 4, 5, 6 segundos para emitir meu boleto. Isso não é uma questão. Ou pagar o boleto. É ruim? É ruim. 4 segundos é ruim, mas ok. Se o custo que eu tive para desenvolver isso foi tão menor, o tempo de lançar esse produto foi tão menor, e a gente está usando 2 exemplos aqui esdrúxulos, mas vamos pensar num produto novo, num SaaS novo, num fluxo KYC. Fluxo de KYC é o fluxo que a gente cabe muito bem. Uhum. Tem um problema. A gente não pode ele não pode ser a última palavra no score de alguém, porque ele ainda erra. Mas supondo que ele não erre, o KYC é um fluxo que super casa. Ele tomar a decisão, olha, eu vi o score desse cara aqui no Serasa é 800 ou 700, mas não casa com a renda dele. Vamos olhar num outro lugar, vamos passar para a mesa. Uhum. Esse tipo de decisão pode ser tomada com tranquilidade e deve ser tomada Sim. com tranquilidade. Agora, o tempo que eu economizei de desenvolver um software disso, ou a quantidade de pessoas que eu não tive que envolver nesse processo, é uma economia brutal no mercado financeiro. Análise, a gente tem um case de firmas e poderes. Né? Foi um dos primeiros, muita gente fez, ninguém aqui repensou a roda, de usar IA para fazer a interpretação de firmas e poderes. A gente conseguiu uma acurácia de 98%, super alta, com muito retreinamento do modelo. Óbvio, é muito mais simples você ler um contrato e descobrir quem pode fazer o quê. Uhum. Esses são exemplos do que a IA pode ser usada. Legal. Pessoal, nossa conversa tá maravilhosa. Eu acho que daria pra gente continuar e fazer parte 2, parte 3, vários outros temas. Mas a gente já tá caminhando pro final. De tudo que a gente conversou, uma coisa que é em comum, né? A gente tem tecnologias de ponta que conseguem entregar resultados incríveis, mas isso não é possível se não tivermos pessoas incríveis por trás. Então, já queria aproveitar esse espaço para mandar um super abraço e parabéns tanto para a equipe da DataRain, para a equipe da AWS e da Arin, que são fantásticos, em especial ali o Nonato e o Reinaldo, que são inteligentíssimos e são super parceiros nossos, e toda a equipe da DataRain, não vou falar todos os nomes, porque se a gente esquece de um, né, mas sem vocês, sem pessoas brilhantes, nada disso é possível. E um super obrigado a você, Jean, por ser nosso parceiro, né, pela confiança de entregar um projeto desse porte, né, confiar nas nossas mãos, e pra gente poder te devolver. Então, obrigado pela sua presença aqui também. Tenho certeza que a gente vai ter vários outros episódios, porque a tecnologia não para de avançar e a gente sempre vai ter o que mais debater ali. Obrigada por dividir suas experiências. Eu agradeço de verdade o convite, assim, conversar com vocês é sempre um prazer. Falar sobre o que a gente gosta, então, mais ainda. Mais ainda, Nossa, ótimo. Assim, a pena que só pode durar 1 hora, porque senão a gente ficava aqui até amanhã. E, de novo, obrigado para vocês, obrigado pelo convite. E, mais importante, acho que obrigado pela parceria ao longo desse tempo todo. Para nós, da Arin, e para o meu time, conviver com pessoas da qualidade que vocês têm dentro do time de vocês, todos vocês, na verdade, é muito importante e é uma coisa que a gente valoriza bastante. Obrigado. Que honra, Nós é que obrigada. agradecemos. Muito obrigado. Obrigada, pessoal, por assistir e a gente tem um próximo em breve.